Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Entre Amigos, um fim de semana de Campeonato Brasileiro com resultados inesperados. O Palmeiras perdeu, o Corinthians derrapou mais uma vez e o São Paulo ganhou. Será que foi aquele sal grosso lá? Infelizmente, tivemos aí cenas lamentáveis e recorrentes ali no Mané Garrincha. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já. É isso aí, estamos de volta. Primeiro bloco do Entre Amigos desta segunda-feira, ao vivo para a Americana e toda a região. E hoje recebendo aqui, além do meu amigo, é claro, de sempre, Bressan, temos aqui o ex-zagueiro do Corinthians, ali foi um dos heróis de 77, Ademir Gonçalves, e também um dos goleiros menos vazados aí deste ano, Juliano, goleiro do Guarani. Bem-vindo, Juliano, boa noite. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui no programa Entre Amigos. Espero estar dando uma boa entrevista e colaborando com todos os amigos aqui. Legal. Ademir, grande prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Juliano. Foi um prazer conhecê-lo. Totó Bressan, meu amigo de longa data. É uma satisfação poder estar aqui e contar algumas histórias. Afinal de contas, o pessoal antigo está mudando de mundo. É melhor contar logo, né, Rodrigo? Você tem muito para contar, aliás. Eu sou de uma safra um pouco mais nova, mas infelizmente nós tivemos nesse final de semana a perda de 2 campeões do mundo, mas faz parte da vida, né? Exatamente. Bressan, boa noite. Boa noite aos nossos amigos telespectadores, esses fiéis telespectadores. É um prazer, uma honra muito grande ter Ademir Gonçalves do lado da gente aqui, principalmente para os corintianos, né? Matar a saudade dessa lenda do futebol aí, que já virou uma lenda do futebol, ser o campeão de 1977, e meu amigo pessoal, meu amigo que eu, né, se eu falar obrigado até morrer, acho que vou ficar devendo para ele o que essa pessoa fez de bem para mim. Juliano, que a gente já se conheceu também, estivemos juntos em 2012, né, naquela histórica, né, 2012, no vice-campeonato paulista, e agora um dos goleiros menos vazados do Brasil e quem sabe, né? Faz uma marca histórica aí, a gente torce para isso. E realmente, né, quem tem um sogro como ele tem, né, que foi artilheiro, o sogro dele é o Careca. Então, eu acho que o Careca ensinou a ele, né, como é que você não deixa esse centroavante fazer gol. Então, depois de um congestionamento monstro na estrada aí, chegamos aqui quase que na hora, né, às 47 minutos chegamos aqui. Quase na prorrogação já. Nos acréscimos. Bressan, daqui a pouquinho a gente vai ter imagens aí do Ademir na ativa, lá na década de 70, imagens também do Juliano. Mas vamos começar com o Brasileirão aí, né? Afinal de contas, foi uma rodada aí de algumas surpresas, a começar com o empate do Corinthians aí, Vasco 1, Corinthians 1. Mas primeiro, antes da gente mostrar aí, falar do futebol, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, aí, repensar essa questão da torcida nos estádios, né? Com as cenas lamentáveis que a gente viu lá, né? Não, olha bem, nós comentamos isso daqui, o Ademir tem mais pena do que a gente nisso, que a Copa das Confederações não era um teste para os torcedores, porque cobraram muito caro os ingressos e elitizou. Então agora que voltou o povão. E teve uma mistura, acharam até bonito antes do jogo, a própria televisão lá que estava transmitindo esse jogo, comentou, né, o corintiano lá do Vascaíno. Bacana isso, né? Isso daí acontece no mundo inteiro. De repente a gente viu aquilo que ninguém queria ver. Criança, o pai lá, servindo de escudo para o filho. Enfim, cenas lamentáveis mesmo, que marca e muito. Agora, uma coisa a gente vê, o Joseph Blatter deu uma entrevista, até quase em português, em portunhol, dizendo: o Brasil está vendendo todos os ingressos quase, quer dizer, ele está preocupado realmente com o ganho financeiro, mas não está preocupado com o ganho cultural, que é isso aí que o Brasil precisava buscar muito nessa Copa do Mundo. Infelizmente, são torcedores ou pseudo-torcedores aí, né? E realmente provam a cada jogo que não podem dividir espaço com quem realmente vai lá e torce com a família, com as crianças, né, Ademir? Olha, hoje nos programas esportivos da hora do almoço surgiu um questionamento que eu acho que deveria ser analisado com mais profundidade. Você observa aquele bando de vândalo vascaíno e bando de vândalo corintiano, e ao tomar conhecimento que o preço único era R$80, tem muita gente ali que foi bancado por alguém. E essa história acontece há muito tempo, né? Você sabe que tem determinadas diretorias que
dá a condução, dá o ingresso e consegue colocar no mesmo espaço um bando de animais, né? Que a hora que começa o jogo estava até bonito, tinha vascaíno sentado ao lado de corintiano, mães com criança, de repente foi aquele vexame lá. E o que entristece muito é que essas imagens vão para fora do país. Nós, às vésperas de uma Copa do Mundo, Pois é. não sei o que vai acontecer. Não, e ainda mais o presidente da FIFA praticamente dizendo que a venda de ingresso está superando as expectativas. Quer dizer, e a venda das culturas, e o ganho de cultura para nós é que a gente não está vendo isso, né, Ademir? Infelizmente, é chato até falar isso, mas nós não estamos preparados para uma Copa do Mundo. É um risco. Houve uma época do João Batista Figueiredo que ofereceu a Copa do Brasil, a Copa do Mundo no Brasil. Ele falou, como? Se eu não tenho dinheiro nem para alimentar o meu povo, vou trazer uma Copa do Mundo. E agora, esses que trouxeram, que paguem o preço e espero que o inocente não seja sacrificado por isso. Então vamos falar de coisa boa agora. Bola rolando. Vasco 1, Corinthians 1. Já imagens na sua tela aí desse jogo de ontem. Um jogo que o Corinthians aí foi um time nos primeiros 20, 25 minutos e outro time praticamente diferente, né? Totalmente diferente no restante, né? Olha bem, eu vou falar uma coisa aqui que o Ademir, trabalhei no Corinthians, o Ademir jogou muito mais tempo do que eu, ele esteve dentro do campo, eu estive fora das 4 linhas no Corinthians. Eu vou dizer uma coisa, alguma coisa está acontecendo lá devido aos problemas fora extra-campo. Alguma coisa não está cheirando bem, daqui a pouco vai virar um São Paulo, vai rachar, já estão sentindo que realmente não é aquilo que eles estão imaginando, e eu acredito até que o Tite pode pagar o preço dessa derrocada que o Corinthians está tendo agora, quase que numa sequência, porque ele está perdendo, né? Perder pelo Verdense, um campeão do mundo, né? Perder pelo Verdense. Ontem empatar um jogo que eu acredito que o Vasco jogou muita bola. E o Corinthians eu acredito que já está lá, o Tite não está conseguindo mais administrar as vaidades e esses problemas extra-campo. Inclusive já está havendo especulação, né? Eu não gostaria de ver o Tite sair, eu acho que ele ainda tem. Mas tem acontecido coisas lá, por exemplo, a saída do Jorge Henrique, todo mundo falou, ninguém explicou. O caso foi seríssimo para ter acontecido isso e ser abafado. O Chicão saiu de uma forma muito esquisita. Perdeu o Paulinho, esse é o caso mais aceitável, porque não tem jeito, tem que fazer dinheiro mesmo. Trouxe alguns jogadores para repor essas saídas, acabaram praticamente não dando certo. Aquele zagueiro da Ponte Preta, Kleber, não jogou até agora. Isso. Não sei se ele tem problema, mas não jogou. O Renato Augusto, que é um belo jogador. Está fazendo uma cirurgia hoje. Está fazendo cirurgia, quer dizer, seria um substituto para o Paulinho. Trouxe o Guilherme, da Portuguesa, que demonstrou ser um bom jogador, também se contundiu. Tudo isso somado, e a verdade é uma só, dá a impressão que o time ganhou quase tudo e perdeu o apetite, você entende? Então tá chato até de assistir jogo do Corinthians, sabe? Então, eu não sei, vai ter que dar uma sacudidela lá para tentar voltar aquele time que ganhou os títulos. Agora, Juliano, muita gente falou aí que o time pode ter corrido demais, se esforçado demais no primeiro tempo e ter perdido aí um pouco do gás para o segundo tempo. Você acredita que isso é possível mesmo, você como jogador aí? Eu acho que o treinador do Vasco ali deve ter dado um puxão de orelha ali, e o time, você pode ver que o time voltou diferente. Isso geralmente é normal no futebol, o time que sai perdendo ali vai correr mais no segundo tempo, até que o Vasco conseguiu o empate e ainda quase conseguiu a virada e sair com a vitória de campo. Tem outra coisa também, não tirando mérito nenhum do Vasco e principalmente do Dorival Júnior, que é um treinador da nova safra aí, está mostrando realmente competência num clube que está aí com salários atrasados, com problemas cheios, de problemas, de extra-campo, mas o Corinthians não está com problema financeiro, aliás, está com os cofres cheios. Mas o problema é extra-campo. E você sabe que algumas pequenas observações, ontem, por exemplo, quem viu o jogo, no finalzinho do jogo, um pouquinho antes, minuto antes do Danilo ser substituído, ele que é considerado um jogador fino, um jogador requintado, não dá pontapé em ninguém, ele deu uma chegada lá
na confluência do escanteio no jogador do Vasco, que não é uma atitude de quem está na sua condição normal. Isso. Eu não sei se ele viu que alguém ia substituí-lo, mas é um ato isolado, mas que reflete que está acontecendo alguma coisa lá dentro que não é normal. Eu vou, com a permissão, vou fazer uma pergunta para o Ademir. Eu estive fora do campo no Corinthians, trabalhei na parte do supervisional Corinthians. Você dentro do campo, você conhece a torcida porque você esteve dentro do campo em momentos bons e momentos ruins e aquele momento que realmente deu a glória toda em 77. Você acha que a torcida do Corinthians, principalmente a camisa 12, a fiel torcida, perdoa o ato do Emerson Sheik? Aquela parte que já não perdoou, continua não perdoando, né? Hoje, esse caso aí, já se discute muito, tem movimentos favoráveis, então vai ficar esse negócio dividido. Tem uma porcentagem razoável que acha que é normal, que está tudo bem, e tem aqueles radicais, né? Que isso aí não é aceitável. O cara foi com faixa lá, aqui tem que ser homem, sabe? Eu acho que não era ele errou, tanto é que ele pediu perdão, só que foi uma atitude que uma parcela da torcida não vai perdoar, não adianta. Eu só conheço um povo que aceita perdão, é o japonês. O resto não aceita, não. Bom, Bressan, me ajuda aqui um pouquinho agora. Pois não. Vamos parar rapidinho aqui para... Você é o âncora agora? Isso aí, pode... Então vamos mudar o programa aqui agora. Só não puxa o meu tapete. Tá, não, já tá firme no tapete. Não, é o seguinte, o Juliano trouxe pra gente aqui Esse é o... 3 camisas aqui, olha que beleza. Até Pra com gente etiqueta. sortear daqui a pouquinho. Tá até com a etiqueta aqui, ó. Olha que beleza. Presente aqui do Juliano pra gente. É a propaganda asa da Lupo aí, né? Olha lá. Essa outra aqui, ó. Mais uma bela camisa. Você pode ligar, aliás, pode escrever aí pelo Facebook, curtir aqui a nossa página e já vai estar concorrendo aí a esses presentes aqui do Entre Amigos nessa segunda-feira aqui. Presente do goleirão aí do Guarani, Juliano. Olha lá, melhor defesa do Brasil. Tá aí. Daqui a pouquinho, então, a gente vai sortear, Bressan. Tá bom. Então agora Vamos prosseguir. Vou passar as rédeas do comando para ele. Você Vamos sabe que eu prosseguir. joguei aí, né? É mesmo? É? Jogou. Ai, que beleza. Primeiro semestre de 74, o Juliano não tinha nem nascido ainda. Antes Não tava nos planos ainda. Não estava, né? Nem o seu sogro era uma época antes ainda. Nem ali. eu O estava sogro dele aqui. acho que era infantil naquela época ainda. Já era. Eu não lembro se ele já estava lá, mas era 76, época de Amaral, Flamarion, Bezerra. Isso, que maravilha. Esse pessoal aí, sabe? O Ladeira estava trazendo, ele estava na estrada ainda com o Fusquinha dele, trazendo o Careca de Araraquara. Vamos ver agora então São Paulo 2, Fluminense 1. Olha o São Paulo aí. São Paulo teve sal grosso ali na escadaria, teve ingresso mais barato. Nós vamos ter imagens aí também, São Paulo 2, a grande vitória de São Paulo. É uma esperança que se renova, não é verdade, Bressan? Não, olha bem, esse do sal grosso aí, o Paulo Autuori saiu fora, né? Desse problema do sal grosso. Eu fiz isso no Japão, né? Eu precisava empatar o jogo com a Yamar. Era um baita de um time, da Yamar tinha 3, 4 jogadores brasileiros, eu precisava do empate para subir para a primeira divisão. Eu fui lá num bar chamado Praça 11, arrumei sal grosso, trouxe e botei 2 montinhos atrás de cada gol. Quer dizer, não era para tomar gol nenhuma. Sabe quando terminou o jogo? 0-0 nós subimos. Então eu acredito que esse sal grosso aí, ele realmente resolve. E a gente viu que tinha um saco de sal grosso na entrada do vestiário. Mas depois você levou o cachorro e assou, né? Não, lá não. O japonês não entendia. Ele perguntou, o que é aquilo? Eu falei, não interessa. Depois do jogo a gente conversa sobre isso. Quer dizer, é uma superstição que a gente, né, logicamente ninguém vai dizer que acredita ou não acredita. Mas, né, Juliano? O Juliano jogou, você jogou também? Eu acho que essa questão de crença, eu acho que tem que ser respeitada, cada um tem que ter a sua. Não, mas olha bem, você tem uma história no União Barbarense contra o Mojimirim, lá no próprio Brinco de Ouro, do Oscar Amaro. Que estava 1-0 o jogo pro Mogi. Vocês foram pro vestiário, até hoje você me falou, eu nunca mais esqueço disso. Acabou o jogo, acharam que ia levar o Maduro, porque tomaram um gol aos 43, 44 minutos do Mogi, né? Virou 1-0. Acabou o jogo, tomou o gol, acabou o jogo, né? Foram pro banco, o Ademir me falou, Bressan, nós achávamos que o Oscar Amaro ia chegar e não pode tomar um gol nesse minuto, né? O Oscar ficou quieto. Passou uns 10 minutos, todo mundo olhando para o outro, mas peraí, o homem não vai falar nada.
Aí ele lavou lavou a mão na pia, lá, molhou a mão, lavou o cabelo, falou, gente, do mesmo jeito. Aí vocês, no túnel do Guarani, vocês falaram isso. Gente, o homem acredita em nós, vamos virar esse jogo. E quanto foi, Ademir? Ganhando 2-1, foi isso. Olha, Você lembra disso? Lembro. É uma supressão também, né? cada um tem a sua, né? E, Ademir, né, quanto a esse jogo aí, Até o Ganso Jogou voltou a bem. jogar, olha aí. então acredito uma coisa pra você, ó, vai faltar estoque de sal grosso no Brasil, porque agora, Você já pensou se a moda pega? né, que nem diz do futebol baiano, né? Né, Juliano? Futebol baiano, se... Agora o que mudou aí no esquema do São Paulo? O que aconteceu para o São Paulo mostrar esse futebol ontem? Não, eu posso sintetizar em uma frase. O Fluminense não está bem. O Luxemburgo não se encaixou no Fluminense ainda. E parece que a Unimed está com problemas sérios. Eu acho que o São Paulo também não estava assim tão mal. O São Paulo não ganhou do Flamengo lá porque o Jadson perdeu aquele pênalti. Mas o São Paulo equilibrou o jogo lá. E outros jogos anteriores a esse, o São Paulo teve chance de ganhar, que estava perdendo as melhores oportunidades. E uma hora dá para sentir. Eu acho que o São Paulo tem condição, o pessoal questiona muito, né? Vai cair. O São Paulo tem lenha para sair dessa situação. Eu acredito ainda que o São Paulo escapa. Você acredita, Juliano? Eu acredito. O São Paulo é um time que dificilmente está brigando ali na zona de rebaixamento. É um time que sempre tá lutando por Libertadores, por título. E você vê o diferencial do São Paulo, que tem o Ganso. O Ganso, quando joga, né, coloca a bola na frente ali Muda o jogo, do goleiro, e não tem como, é gol. Então tem um diferencial. E o São Paulo, acho que creio que vai sair facilmente. Tem muitos jogos ainda, né, pela frente. É um time que sempre está, como eu disse, está sempre lutando aí pelos títulos, Juliano, por Libertadores. Um jogador desse do tipo do Ganso, para você, goleiro, é difícil, né? Prever o que ele pode fazer, né? É um cara complicado. Eu joguei contra ele, até engraçado, eu tava dentro do gol, ele tava fora da área, ele deu uma cavada em mim, quase que eu tomei o gol. É um cara muito inteligente, quando ele quer jogar não tem jeito, dificilmente você não sabe o que ele vai fazer, ele enfia a bola, né? é imprevisível, então é difícil mesmo saber assim o que ele vai pensar na hora que ele tá com a bola. Agora vou fazer uma pergunta para o Ademir aqui. Ademir, você como zagueiro, tendo um goleiro lá atrás que está 950 minutos sem tomar gol, fica mais tranquilo para a zaga? Como é o caso desse garoto do seu lado aí, um menino, né? Serve até como neto seu, acho, né? O futebol, eu costumo dizer, às vezes eu até, quando eu estou comentando o jogo, né, lá na União Barbarense, pela Rádio Luz, eu costumo dizer que eu fico até meio chateado, porque o futebol mudou tanto, da década de 70, por exemplo, ou 60 que eu cheguei a jogar um pouco, ou até 80 que eu joguei um pouco. Ele mudou tanto que fica até meio desagradável a gente falar sobre isso, entende? Mas aquele ditado que uma grande equipe começa por um grande goleiro, isso prevalece desde quando a bola foi inventada, né? E eu tive a oportunidade de jogar com grandes goleiros, tive a oportunidade de jogar com goleiros que não davam confiança nenhuma, porque a minha carreira foi relativamente longa, num clube que trocava demais de jogadores, então eu tive a oportunidade de conhecer vários goleiros de vários potenciais, né? Mas que tranquiliza quando você tem um goleiro, principalmente se ele for meio louco. O goleiro, para mim, ele tem que ser meio louco. Aí então você está do lado de um aí, ó. Eu não sei, eu não vi, mas o melhor goleiro... No bom sentido, né? O melhor goleiro que eu joguei com ele foi o que jogamos a final de 74 contra o Palmeiras. Era um argentino, chamava Butice. Mas ele era completamente louco. Eu tomei tanto soco na cabeça, cruzamento ele saía, só que ele pegava a bola e pegava o que estava junto. O centroavante sofria, o zagueiro sofria, só que não tinha essas caçadas de borboleta, né? Então você vai ganhando confiança, né? Foi o melhor deles, mas tivemos bons goleiros, o Tobias foi um grande goleiro, o Ado foi um grande goleiro, e depois, na sequência, esses mais novos aí, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas como torcedor eu acompanhei, né? E o Santos, que não vencia desde julho, né? Desde 13 de julho, aí bateu vitória por 2-0, gol do jovem
Gabriel, né? Que é uma promessa aí na era pós-Neymar aí, né? Esse Gabriel, né? De novo ele marcou, né? O segundo gol. É interessante que o chute dele é chutinho. Não, eu acho que o goleiro... houve uma falha. Mas ele já tinha feito um gol assim, o Isso. primeiro gol dele não foi um chute forte. Ele não. mais coloca do que... Mas eu acho que aí houve até uma pequena, né? Um vacilo do goleiro aí, né, Juliano? Vai com efeito a bola. Você que é goleiro sabe. Nós fomos jogar com um jogo amistoso contra o Criciúma e eu tive a oportunidade de jogar com essa bola aí. Essa bola é bem complicada, é ruim a bola na noite, principalmente. Não é desculpa nada, né? O goleiro do Vitória ali, houve uma falha dele, o Wilson, mas a bola some à noite, essa bola laranja, a cor dela atrapalha muito e é uma bola que se você, da maneira que você pegar nela, ela vai mesmo, pega e vem forte. Não importa do jeito que você bata devagar, que o campo fica molhado, ela vem rápido. Tem alguns essa bola. lances na televisão que você vê, né, conforme o ângulo da câmera, que ela faz assim, né? Ela não mantém uma ela varia bastante mesmo. Até hoje você não vê muito goleiro segurando a bola. Você não via encaixando. Hoje a maioria dos goleiros tá tudo espalmando, tá tudo, soco, né? senão... Essas cores de bola que a gente vê aí, hoje no futebol, era a bola europeia, para neve, né? Que tem que se distinguir o branco. Mas a bola sempre foi branca, né? É verdade. Mas hoje, a modernidade que você fala, né? E o design, né? Tem que realmente fazer com que as empresas inovem cada vez mais e os prejudicados são principalmente os goleiros. Eu costumo dizer que o futebol, da época que eu jogava para hoje, só teve duas coisas que não mudaram. A bola continua sendo redonda, mas totalmente diferente do material. E joga 11 contra 11. O resto mudou tudo, rapaz. Você vê até os reservas. Agora o número de reserva. Antigamente, você entrava em campo, entrava um juiz de preto e 2 bandeirinhas. Hoje entra meia dúzia, né? Tem Quando você vê a saída, termina o jogo, você vê a saída do campo, sai dois times e um time de árbitro. Time de árbitro. 7, 8 pessoas que estão ali trabalhando. Então é uma coisa que a gente vê que realmente o futebol, né, a velocidade dele, como o J. Júnior falou aqui, né? A velocidade dos tempos, não precisa de 10 árbitros daqui a pouco, não 6, 7 só. E a Ponte Preta aí, que tá chegando o Jorginho aí agora para tentar salvar a pátria aí, né, Demir? O que você espera dessa troca aí? Sai Carpegiani, entra Jorginho, rapidamente. Olha, eu acho que sei lá, a gente não sabe o que se passa lá dentro, mas eu acho que a Ponte fez uma bobagem muito grande desfazendo do Guto. Eu acho que o Guto havia feito um trabalho que deveria ter um pouco mais de credibilidade num momento ruim. O primeiro momento ruim, desfizeram dele. O Carpegiani ficou algumas rodadas. O Carpegiani não seria, na minha ótica, o nome para Ponte Preta, como não é o Jorginho. Quando eu vi o Jorginho, eu achei que era o outro Jorginho, que tem um perfil que me agrada mais, aquele da Portuguesa. Se encaixa achei mais. Que aquele lá poderia... Mas esse aí, não sei. Tomara, né, que dê certo, mas eu não acredito muito, não. O Carpegiani acho que foi por problema de saúde, né, que ele deixou a Ponte Preta. Ele não quis revelar, disse que tem um problema para resolver, é um problema sério e que vale, né, então a gente chega com a conclusão. Jogos tem todos os dias, saúde só tem uma, né? Então se for esse o problema, ele não agiu... Aí está justificado. Ele não agiu assim de má fé. Ele apenas colocou a saúde em primeiro plano. Legal, vamos fazer um intervalinho rápido então, Entre Amigos, essa segunda-feira, volta já em 1 minuto. De volta, segundo bloco do Entre Amigos, segunda-feira ao vivo para a Americana e toda a região. E vamos voltar agora com a notícia triste aí, a perda de 2 grandes ícones do nosso futebol, né, Bressan? Perdemos aí o Gilmar e o Dessorte. É o que nós estávamos comentando com o Ademir aqui agora, que realmente se ele fosse lateral direito, né? Hoje ele estaria tranquilo, porque o Céu levou os 2 laterais direitos melhores do mundo praticamente, principalmente o Djalma Santos. E agora o nosso Dessorte, né? Piracicabana, né? De nascimento, que se radicou lá em Bandeirantes. E o Gilmar dos Santos Neves, eu acredito, estava falando até comentando com o Ademir, que ele e o Iacha, acho que foram os melhores goleiros que o mundo já teve. E até teve uma coisinha que eu ouvi, eu estava vindo para cá, que o Gilmar tomava um gol assim, e se serve até para o Juliano, viu, Juliano? Ele tomava um gol que não era para tomar, um gol que era defensável a bola, ele levantava, tirava, naquele tempo tinha terra no gol, né? Onde o goleiro pisava nascia grama, né? Ele balançava a terra assim e avisava o pessoal, olha,
eu tomei isso daqui, mas pode fazer lá que eu não tomo mais nenhum. E isso daí pegou como uma lenda mesmo, que ele não tomava mais nenhum gol mesmo. Então até a gente ouvia que o Galvão Bueno falava, vai que é sua, Tafarel, né? E os locutores na época do Gilmar falavam, voa Gilmar, né? Gilmar era um passarinho, né? Voava mais que passarinho. Então a gente lamenta, nós ficamos tristes, mas Deus, lá no céu, o time do céu está muito reforçado. Eu não vou contar a minha idade, mas há 45 anos atrás, o Desorde veio na minha casa me buscar e levou para 15. Olha que história. Ele jogou futebol profissionalmente até 1966, se radicou lá, encerrou a carreira em Bandeirantes, no Paraná. Isso. E depois ele veio para a terra dele como técnico, Piracicaba, em 68. E ele veio me buscar na minha casa. Então eu tinha um carinho, perdi o contato, né? Porque no futebol é fácil você perder contato com esses companheiros. Mas eu fiquei muito sentido porque foi alguém que teve uma participação no início da minha carreira. Mas isso é muito importante. A mesma coisa perca também do seu Lilo, né? Seu Lilo. Ele também deixou um vazio muito grande para os barbarenses, né? Para todos nós aqui do futebol, né? Realmente, o seu Lilo foi uma figura marcante na cidade, né? E por que não até na região, né? Pelas histórias dele, né? Campinas, principalmente. E, infelizmente, a gente tem que estar preparado para esses contratempos, essas notícias ruins, né? Por falar em Gilmar, Juliano, Gilmar jogava sem luvas, de cotoveleira e joelheira. Não tinha esse aparato que vocês têm hoje, né? E o Gilmar realmente foi um goleiro que, se você espelhar nele, assim, se alguém espelhar nele como homem, não vamos separar que dispensa comentário, mas como goleiro, ele realmente era a função dele no gol, ele realmente fazia com determinação, com garra, sempre com vontade de jogar, que ele não tinha interesse, como tem hoje, tanto pelo dinheiro, era mais o prazer de jogar. Então você vê que muitos atletas ganharam mais dinheiro, que nem o Pelé mesmo falou para mim, eu ganhei dinheiro depois que eu parei de jogar futebol, porque antes eu só joguei futebol. E eu acho que isso daí é a realidade. Então, Juliano, é um espelho muito grande esse Gilmar dos Santos Neves. Legal. Você pode ir curtindo aí a nossa página no Facebook, concorrendo a 3 camisetas, aliás, que o Juliano deixou aqui pra gente. Vamos sortear na semana que vem. Daqui a pouquinho a gente mostra a camiseta para você de novo. Presente aqui do goleirão Juliano. E agora vamos para a Série B do Brasileiro. Palmeiras aí que não perdia, né? Houve aí uma interrupção na série de vitórias aí, né? Perdeu a invencibilidade para o Boa Esporte lá de Varginha. O Boa Esporte que é treinado muito bem pelo Sidney, que é um treinador mais jovem do Brasil, né? Que jogou no São Paulo, jogou em vários clubes aí. E o Palmeiras, lógico, que esse campeonato da Série B, né, Ademir, aqui nem é intermediária, né? Ninguém sabe quem é o melhor ou não, mas daqui a pouco você perde para ninguém. Agora, a fase do Palmeiras era tão boa que no momento que ele perdeu, o adversário direto perdeu também, né? Chapecoense perdeu, Poderia ter encostado a Chapecoense, né? O Palmeiras está com 40 pontos aí. Eu não sei, botaram na cabeça que o título é indispensável para o Palmeiras. Eu não vejo tanto assim. Eu acho que a ascensão, sim. O torcedor tem que exigir que a equipe suba. Mas sobe em 4, pô. Agora passaram a exigir que seja campeão. É uma tarefa, pelo time que o Palmeiras tem hoje, pelo que está jogando, provavelmente, é quase certeza, né? Se mantiver o ritmo, vai ser campeão mesmo. Mas não é algo assim que a torcida deveria fazer pressão para ser campeão. E o Palmeiras está completando hoje, né? 99 anos. 99 anos hoje. E ano que vem já vai no centenário, já com a arena pronta. Então isso é muito importante para o Palmeiras ano que vem na Série A do Brasileiro, principalmente no ano do seu centenário. E quarta-feira tem o jogo de volta, né, pela Copa do Brasil. Acho que o Palmeiras está também, até poupou jogadores aí, pensando nesse jogo, né, Bressan? O Palmeiras está querendo também Esse é uma prova de fogo para o Palmeiras, que é o Atlético lá no Paraná, né? Exatamente. Esse jogo aí é complicado. E aqui ganhou de 1-0, foi 1-0, isso? 1-0. Então, esse sim é um jogo para demonstrar que está bem mesmo, enfrentando uma equipe que está atravessando um momento bom também, o Atlético do Paraná. E esse Atlético Paranaense ontem deu mostras realmente, né? Tirou a liderança de um grande clube, né? E tem o artilheiro agora, né? O Ederson, né? Ederson, artilheiro. E o Atlético ainda em fase final na sua arena lá.
E jogando um belo futebol, treinado muito bem por Wagner Mancini, que tem como auxiliar dele lá, o que coordena tudo lá, o Antônio Lopes, que é uma pessoa que dispensa comentários. Olha só, pergunta chegando aqui para o Juliano. Juliano, por que você passou mal no jogo contra o Mogi aí? Eric da Silva de Santa Bárbara do Oeste, pergunta. Eu acho que foi o forte calor, acho que também eu não me alimentei direito antes do jogo, no café da manhã, não sou acostumado a comer muito, é ruim, mas acho que também foi o desgaste mais do sol que me atrapalhou, não foi só eu. Vários torcedores conversaram comigo depois do jogo, falou que também passaram mal, alguns jogadores também passaram mal. Acho que foi mais o forte calor de ontem que estava muito, muito forte mesmo. Até eu falei pro pessoal para, se tiver algum jogo 10 horas da manhã, para tirar, porque é complicado. O jogo foi às 10? Foi 10 horas da manhã. Crime isso aí, horário Eu ia falar ruim, com né? você. Eu acho um crime o que está Não, acontecendo. eu acho que o jogo às 10 e às 22, né, é um crime. Também. Né? Não Eu acho que até colocaram às 10 da manhã, acho que falaram que a TV ia transmitir e no fim acabou não transmitindo nada. E isso daí atrapalhou bastante o nosso time. E para você, por um lado, foi bom, né? Saiu um gol contra o Guarani e você não estava em campo. Não teve a invencibilidade, o longo período sem gol, sem tomar gol aí, né? Não, mas eu queria continuar, até porque eu queimei uma substituição. Eu até falei com o Tarcísio que pedi desculpa, que não queria ter saído, que a substituição que ele fizesse depois poderia ajudar o time. Mas, infelizmente, se eu continuasse ali, eu acho que provavelmente a gente ia perder o jogo, porque deu um branco, não estava enxergando mais nada. Foi por isso que eu resolvi sair. Temos imagens do Juliano, não nesse jogo de anteontem, né, de sábado, mas imagens do Juliano aí atuando em outros jogos, outros campeonatos aí pelo Guarani. Juliano que não toma gol aí desde... Já são 950 minutos, é isso? Exatos 950 minutos. Qual que é o segredo, Juliano? O segredo é a dedicação do time, né? Todo o time tá se esforçando ao máximo para não tomar gol, todo mundo tá dando o melhor, desde do Enan, que é o camisa 9, que ajuda também na marcação, o Tarcísio pede muito. O Tarcísio cobra mais a marcação dos atacantes dos meias do que dos próprios zagueiros. Isso eu acho que está dando um bom resultado hoje, por isso que o Guarani dificilmente toma gol no campeonato. É um gol só em 11 partidas, é isso? Um gol em 11 partidas. Está liderando aí a série, o grupo B, né, da Série C, né? É isso. Não, o Juliano, ele né, pela dedicação dele, pela vontade, por aquilo que a gente viu já em épocas passadas, está aí hoje, Juliano, está aí você hoje realmente mostrando o valor que tem. E essa camisa do Guarani revela mesmo. Aí a gente sempre falou, vestiu essa camisa, realmente com amor mesmo, e teve a sorte que você está tendo, aliado ao trabalho da competência também do seu treinador de goleiro hoje, não desprezando os anteriores, né? Eu acredito que você tem tudo aí para brilhar num grande clube já, né? O Guarani, ele é um espelho, né, para muitos clubes, né, Demir? E já revelou ao longo do tempo ali, né, vários nomes que... O próprio Tobias, que jogou comigo, passou pelo Guarani, Neneca, Sérgio Gomes, não sei se você chegou a conhecer. Cheguei a conhecer. Foi meu treinador. É mesmo? Ele e o Neneca, os dois. O Sérgio Gomes era da minha época, como jogador, né? Olha aí, desculpa, Ademir, pode completar. Não. Só. Falar no Neneca, o Rodrigo Araújo, aqui de Americana, pergunta para o Juliano aí, a experiência que você tirou do Neneca, acho que... Todas, né? Todas. Um cara que sempre me ajudou bastante, um cara que sempre esteve do meu lado, mesmo nas horas difíceis. Eu estou sempre conversando com ele, né? Principalmente no começo desse ano, que foi um começo de ano difícil para mim, onde eu entrei no Campeonato Paulista. Não fui bem, fui mal nos jogos que atuei. E ele sempre conversou comigo, não abaixa a cabeça, continua treinando forte, que você vai dar a volta por cima, como você deu nas outras vezes, e foi isso que aconteceu. E que por causa disso tudo, aí tá ocorrendo no Brasileiro da Série C. Mas bacana isso aí, porque o Guarani pensava, né, no início, um outro goleiro. E hoje, realmente, foi a mesma coisa que o Sininho fez pro Careca. O seu sogro, pode contar ele. Que o São Paulo estava mal, o Careca estava jogando mal, e não achava... Todo mundo queria um centroavante, e o Careca mal. O Silinho pegou um espelho, colocou atrás assim e falou, Careca, já achei o novo centroavante do São Paulo. Ele falou, já achou? Puxa vida, vai me aliviar, porque ele era jovem ainda, né?
Ele falou, tá aqui o novo centroavante. Colocou o Espírito na frente do Careca. Daquele dia em diante ele não parou mais de fazer gol. É isso daí, uma coisa psicológica. Então, tá aí o goleiro do Guarani. Põe o Espírito, entra no Espírito na tua frente e fala, sou eu e para mais ninguém. O Alexandre Figueira, de Santa Bárbara do Oeste, olha só, participando aqui, quer saber quando foi você levou o último gol, contra quem, qual foi esse gol? Foi contra o Mojimirim, né? Justamente esse ano, acho que faltava 5 minutos para acabar o segundo tempo do Paulistão, 2012. Pelo Paulistão. Pelo Paulistão. Foi o último gol que eu tomei e também foi o último jogo que eu joguei, porque depois desse jogo foi o jogo que eu saí, aí entrou o Renan. E o Renan também, né? Foi uma grande promessa o Renan, né? E hoje, não sei nem onde anda o Renan. Então é uma grande promessa que veio para o Corinthians, né? Depois o Corinthians emprestou aqui para o Guarani. E ele também não teve a sorte. Mas, Juliano, você está de parabéns mesmo, porque a gente está vendo nascer um novo e grande goleiro no futebol do Brasil. Não é para fazer média contigo, não, mas é a realidade. Olha, vamos mostrar aqui novamente. Você continua aí estava com imagens aí do Juliano em campo. Olha que beleza de camiseta aqui, de camisa aqui, hein? Vamos sortear semana que vem. Você pode participar aí pelo Facebook, curte a nossa página aí e pode aí levar para casa essas belas camisas aqui, presente do nosso querido Juliano aqui, o goleirão do Guarani que está aqui com a gente. Olha só. Queremos agradecer mesmo de coração, porque eu falei, Juliano, traga um brinde. Ele trouxe 3. Ele trouxe 3 ali. Então, Juliano, eu fico muito feliz de você ter atendido o pessoal aí, as crianças, sei lá, alguém que é amante do futebol, eu acho que serve para uma coleção aí. E está aqui, posso devolver para você, que tem uma perguntinha para o Ademir aí, né? Muito obrigado. O Ademir, olha só, Fábio Carvalho, aqui de Americana. Qual jogador em 77 você mais se dava bem, mais se entrosou ali naquele time do Corinthians, Ademir? Olha, com o passar do tempo, eu permaneci 6 anos lá. E desde que eu cheguei, alguns jogadores permaneceram. Inclusive eu acabei saindo e alguns continuaram. E quem eu dividia o quarto, porque com o tempo os treinadores vão escalando 2 em cada apartamento. E eu fiquei muito tempo com o Vaguinho. E além de tudo, nós éramos vizinhos, sabe? Morávamos ali perto do... Jogávamos no Corinthians, mas morávamos perto do Parque Antártica, sabe? E então eu acho que o que eu mais, assim, convivia era com o Vaguinho. Legal. Rafael Soares de Campinas, uma pergunta para o Juliano. Até onde você pretende chegar com toda essa habilidade? Quais são os sonhos do Juliano? Olha, hoje o meu sonho é botar o Guarani na Série A do Brasileiro, né, recuperar esse clube tão grande que é no futebol. Né. Hoje eu penso nisso, até porque eu praticamente nasci aqui dentro, então o meu sonho hoje é ajudar o Guarani. E depois que isso tudo acontecer, eu procuro dar um futuro melhor para minha família, né, para o meu filho, para minha mãe, meu pai. Depois é aproveitar, desfrutar do nosso futuro. Mas agora não estou pensando mais em tirar o Guarani dessa situação logo. Meu Juliano, só uma coisa, a raiz que onde a gente nasce, né, a gente orgulha. Fala o nome da cidade que você nasceu aí, que é uma coisa... Eu nasci em Ibaiti, no Paraná, mas hoje eu moro em Areiópolis, perto de Bauru. É uma cidadezinha pequena, 12 mil habitantes, mas é cidade boa e... A tranquilidade. Muito, muito. O pessoal, quando eu chego lá, é só festa para todo lado, e eu queria muito morar lá, porque é uma cidade que passa uma tranquilidade, tem várias coisas para fazer, pescar e fazer churrasco. Nossa. Daqui a pouco tem a chave da cidade lá. Já receber a chave e virar até... Não, cidade como muito o Paulo boa. Sérgio, que era de São Paulo lá, que eu tive o prazer de levar ele para São Paulo, virou prefeito de Hidrolândia. Ele é prefeito de Hidrolândia hoje, o ex-goleiro de São Paulo, Paulo Sérgio, que pouco jogou. Mas não quero ser prefeito, não, é uma responsabilidade muito grande. E Ademir, vou fazer uma perguntinha. Fazer uma pergunta, Ademir. Quando ganhou o campeonato de 77, quando você chegou em Santa Bárbara, como é que foi a recepção? Bom, a recepção maior, antes de chegar em Santa Bárbara, foi que eu morava num prédio em São Paulo e os vizinhos não me conheciam e nem eu conhecia São Paulo. Era muito difícil, não sei, deve ser até hoje. Os vizinhos não se conhecem. O cara sai às 6 horas da manhã, volta às 8 da noite. E eu fui surpreendido, porque era um prédio só de palmeirenses. Quando eu cheguei, depois do jogo, no meu prédio, para pegar minha esposa, eu tomei um banho de pinga dos palmeirenses fazendo festa comigo. Olha isso.
Aí, meu concunhado, que você conhece bem, o Zé Maria, ele tinha ido para São Paulo, numa promoção da TV Globo. As esposas, namoradas, mãe, que fosse assistir o jogo lá, Olha as imagens, Ademir. lá na Globo, receberia um aparelho de televisão colorido. E o Zé Maria pegou a Beth, minha mulher, e foi para lá. E quando eu achei que eu ia cair na gandaia fazendo festa, ela ligou que estava em casa, lá em São Paulo. Então, Aí brecou. cortou minha... Um beijão pra Beth aí. A Beth muito solícita mesmo e parabéns pela esposa e pelos filhos, né? Mas foi uma festa, viu? Afinal de contas, foi um título muito sofrido, né? Eu peguei um período no Corinthians, eu cheguei no Corinthians, tinha perdido o 18º ano seguido. Aí fiquei 19º, no 20º ano, foi para a final, Corinthians e Palmeiras. Agora, você imagine 20 anos de fila, você perder pro Palmeiras. Nossa, como é que saímos do Morumbi, né? Só que tem uma coisa, viu? Entre tantas as coisas que mudaram no futebol, a violência não era tamanha como hoje. Saía briga, o cara ia lá fazer movimento na porta do vestiário, xingar, mas esse negócio de sair tiro, isso aí não era muito, não acontecia isso, Ademir, né? uma coisa que eu falo, existe hoje, para dividir as torcidas, existe um clarão no estádio. Você vê que ali, por exemplo, 5.000 pessoas Deixa de ir ao estádio. Aquele tempo era todos juntos, né, Ademir? Exatamente. Se juntavam todos mesmo, assim, não vou dizer juntos, mas não tinha esse clarão. Não. Tinha aquela fila de policial assim, Isso. dividindo o grupo daqui. Mais o um grupo ao lado dali, do outro. né? Mas o que você falou, havia o respeito. Era diferente, viu? Não era tão... Olha lá, o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, né? O saudoso. Esse foi o lance da expulsão do Rui Rei. No Rui Rei, né? E o gol, Ademir, você sentia que sairia ou não? Olha, há muito questionamento. Todos os lugares que eu vou, sempre tem um que pergunta, você viu? E o Rui Rei, vocês compraram mesmo? Sabe? Aquela história, sabe? Eu não sei. Se alguém quiser saber, é só falar com o Dulcídio ou com o Matheus. Isso. E eles podem esclarecer, Tá né? lá no céu. Se foi feito algum negócio. Mas eu tive certeza de que não houve nada. Depois de passado um bom tempo, o Nicanor de Carvalho, que era o preparador físico da Ponte Preta, você conhece muito bem. Muito bem. Ele foi treinar o São José. E o Nicanor contou direitinho para mim que o Rui Rei era um cara explosivo, sabe? Era um Luiz Fabiano piorado. Reclamava de tudo. E o Dulcídio era durão, né? Então, naquele lance, conforme ele caiu, foi um lance comigo, inclusive. O Dulcídio tinha dado que ele deu um tapa na bola e ele continuou na jogada. Eu não sei se ele não ouviu ou fez de conta que não ouviu. E eu continuei também e dei uma chegadinha nele. Ele sentado, o Dulcídio veio com o amarelo, ele falou um palavrão pro Dulcídio. Inclusive na imagem ali, se você observar, o Dulcídio, não trocar o cartão, ele até derruba o cartão. E meteu o vermelho. Quer dizer, se ele estava preparado para ser expulso, isso eu não sei. Agora que ele justificou a expulsão dele, ele provocou. E aí vem aquela história, né? Porque depois o Matheus levou ele para o Corinthians. Cada um tem um modo de enxergar. Se eu, por exemplo, faço um negócio desse, suborno alguém, eu não vou levar para a minha empresa depois, verdade, entende? Eu acho que ali ficou ratificado que não houve nada. Tanto é que ele era um baita jogador. Naquele ano, para você ter uma ideia, nós jogamos 4, 5 partidas, nós perdemos todas para a Ponte e todas o Rui Rei fez gol. E quando faz gol contra o Corinthians contrata mesmo. E naquela fase lá que precisava ganhar um título. Lógico. Ô, Ademir, agora uma pergunta de bastidor, assim. Qual foi o trabalho feito com a cabeça de vocês diante da pressão aí de uma fila longa, 20 e tantos anos, 22 anos, né? Era o 23º. 23 anos. Como é que era entrar em campo com essa cobrança absurda? Assim? Ó, nós tivemos a felicidade de estarmos sob o comando do Oswaldo Brandão, que era uma pessoa, principalmente, as finais acabaram sendo 3 jogos, mas seria 2. O Corinthians ganhou o primeiro, com o gol de Palinha, bateu no rosto dele a bola. Isso. Preparou toda aquela festa no domingo para comemorar o título, perdeu de virada. O Vaguinho fez 1-0, o de Caio e o Rui Rei, para variar, fizeram 2-1. Provocou um terceiro jogo
na quinta-feira seguinte, dia 13 de outubro de 77. Esse período foi o mais amargo da história, sabe? Porque estava preparado para fazer a festa no domingo e tomou o revés, né? Então ficou... Mas o Brandão, ele era meio filósofo, sabe? Ele pregava muito espiritualmente, ele conseguia incutir na cabeça dos jogadores que o que tinha acontecido, mas não ia acontecer mais. Uma série de coisas que fez bem para muita gente, sabe? Agora, se você disser o que eu senti a hora que eu entrei em campo nessa terceira partida, que foi a única que eu joguei. As duas primeiras eu estava no banco. Aí o Zé Eduardo tomou o amarelo na segunda e eu entrei na terceira. Eu não dá para descrever o que eu senti, nem lembro o que eu senti, falar a verdade. É um negócio... Eu só vi que virou uma fumaça assim e de repente o jogo começou e daí para frente acabou sendo normal. Mas era uma tensão violenta, né? Porque você já pensou se perde aquele título também? Aí, Bressan, E foi um gol chorado, né? Não, eu costumo dizer que quando o cara está predestinado, se você observar o gol, quem era para ter feito o gol era o Vaguinho. A bola bateu na trave. Aí voltou o Vladimir de cabeça, era para ter feito o gol. O Oscar tirou de cima da linha. E na terceira, no mesmo lance, o Basílio fez o gol e virou o pé de anjo. Pé de anjo. O Ademir desistiu de jogar no Flamengo, é isso, Ademir? Você Não, chegou lá e não fiz, quis saber de nada? Eu fui levado pelo mesmo Zé Maria que queria que eu fosse jogador de futebol. Em 1966, eu fui pro Rio, rapaz, com Fusca, com barreira caída na Dutra, sabe? E chegamos lá, o Renganés que tinha feito um convite para mim. Eu fui lá e treinei e fui bem no treinamento, só que o combinado era para os dois acompanhantes meus virem embora no terceiro dia. E eu, dependendo do resultado, eu ficaria ou não. E eu passei no teste, só que quando eles foram arrumar a mala para vir embora no terceiro dia, a minha já estava pronta. Falei, o quê? Ficar aqui no Rio? Nunca tinha saído de Santa Bárbara, sabe, Juliano, de repente ficar no Rio de Janeiro. Melhor voltar para a terrinha, que eu conheço. Mas tinha que jogar, né, Ademir? Eu estava escrito já o que tinha acontecido. O que facilitou para mim, dada a minha falta de experiência, timidez principalmente, foi o fato de ter ido para Piracicaba. Se eu tivesse que ir para algum lugar um pouco mais longe, talvez não tivesse saído de Santa Bárbara, né? Mas aí, na convivência em Piracicaba, eu cheguei lá com aquele time que tinha subido, só malandro, sabe? Eu aprendi umas malandragens também. E vinha todo dia para cá. Isso daí acho que é o lance do gol, né, agora, né? Quer ver que o Vaguinho chuta na trave, o Vladimir dá a cabeçada, ó. Olha lá. Trave, Vladimir cabeceia, bate na cabeça do Oscar. Aí... Na terceira conclusão é que sai o gol. E o que você sentiu nessa hora, Ademir? É complicado você saber, viu? Porque essa hora aí sacramentou o título, porque nós tínhamos a vantagem de jogar pelo empate. Isso. Me parece que depois da prorrogação, ou não sei se era só o jogo, aí você faz 1-0, né? Aí era 38 minutos do segundo tempo, então o jogo estava próximo do seu final. Foi uma ratificação da conquista, né? Que belo time que tinha a Ponte também, né? Melhor que o nosso. É mesmo? O time da Ponte era melhor do que o do Corinthians. Tecnicamente era. Bressan, vamos deixar nossos abraços aqui para a Soraya, lá da Forte Ford. Grande abraço, Soraya, que está acompanhando o programa, apoiando a gente aqui. E saindo daqui, já temos aquele banquete à nossa espera ali na Prenda Gaúcha. Reinaldo, né? Reinaldo está aí sempre colaborando com o programa também. Queríamos que ele estivesse presente aqui, mas ele quer se manter à forma, né, Reinaldo? Deve estar fazendo sua caminhada aí. Então a gente fica feliz de saber da Soraya e também do nosso amigo Reinaldo aí. E agradecendo aí, né, as histórias aí para o Juliano, foi uma aula perante aí uma pessoa que realmente é uma lenda do futebol. Né? E você tendo um sogro, que foi um dos maiores artilheiros aí do futebol brasileiro, um dos ídolos na Itália, porque eu tive na Itália com ele, antes, quando ele jogava, e tive na Itália depois, na Copa Viarejo, depois que ele parou de jogar futebol, que nós fomos lá com o Campinas. Então eu vi o que significa Antônio de Oliveira na Itália. É um nome realmente espetacular, é
Careca tem um nome lá que poucos deixaram esse nome, né? Artilheiro mesmo, nato. Careca e Maradona fizeram o nome. Juliano, olha uma perguntinha que está chegando aqui para você. Marcos Pereira, uma pergunta aí, lógico que hoje você torce para o Guarani, né? Seu time, clube que você está defendendo. Mas ele pergunta aqui se você tem ou teve algum time de coração na infância, para quem você torcia ou ainda torce aí. Olha, eu nem gostava de futebol. Antes de eu começar a jogar, eu não gostava muito, então eu via jogo do Palmeiras, via jogo do Santos, do Corinthians, do São Paulo, eu via jogo do... Porque minha mãe, ela gostava, meus tios gostavam, então eu só assistia, não gostava de torcer, não tem nenhum time assim que eu tinha de coração antes, agora. Agora eu gosto do Guarani, até porque é um time que eu fui formado, mas antes assim eu não gostava muito de futebol, então não torcia. O Wander foi importante na sua vida também, né? O Wander foi um cara que me ensinou bastante também, um cara que sempre me ajudou nas horas difíceis, sempre esteve junto. Mas, infelizmente, coisas que aconteceu lá no Guarani, né, que no meu caso está falando, mas daí ele teve que sair por causa da diretoria, tudo, então, mas é um cara que sempre me ajudou também. Legal, obrigado pela presença, Juliano, sucesso aí, que você continue defendendo o gol do Guarani com esse brilho todo aí daqui para frente também. Eu que agradeço estar aqui no programa, prazer conhecer o Ademir, o Bressan, mais uma vez estar aqui, obrigado mesmo. Espero poder voltar aqui e estar sempre trazendo brinde aí, o pessoal tá sorteando aí. Semana Obrigado. que vem a gente vai sortear aqui as 3 camisas aqui que o Juliano trouxe pra gente. Ademir, obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui, acrescentou muito ao Entre Amigos. Foi muito gostoso, viu? Eu queria agradecer essa oportunidade de rever o Totó Bressan, nós que fomos campeões juntos, viu? Jogos Abertos em Bragança. Regionais, né? Não, regionais foi medalha de bronze. Perdemos no pênalti, mas nos abertos em Bragança. Nós já fomos comemoramos o invictos. título juntos. Demos a volta olímpica lá em Foi São um Paulo. prazer conhecer o Juliano. Quero desejar sucesso para ele, que já está caminhando bem. Você, Rodrigo, queria deixar um abração para o seu pai aqui, que é meu amigo de longa data. E essa oportunidade de poder falar sobre coisas antigas é gostoso, porque eu tenho que conversar com alguém que é do ramo, senão não adianta, né? A garotada, eu costumo brincar, tem avô que chega com o neto e fala assim, esse aqui jogou no Corinthians. Aí o menino olha para mim, vê careca, barrigudo, fala, vô, você é mentiroso, hein? Não, você tem que conversar com pessoas mais ou menos do ramo, né? E foi muito bom. Valeu a pena, Rodrigo. Valeu. Obrigado. Viu? Obrigado, Bressan. Obrigado. Vamos lá, vamos correr lá agora, hein? Isso, obrigado, Reinaldo. Espere a gente aí, já está chegando. E uma boa noite. Obrigado, Juliano, mais uma vez pelos presentes, né? No plural ainda. E Ademir, dizer obrigado para você é muita coisa vamos que vamos. Que ainda temos que fazer pela vida, tá? A estrada, como diz o Zico, a estrada é longa, então vamos percorrê-la. Legal. Grande semana para você, obrigado pela companhia e até segunda-feira que vem. Boa noite.